Território Saúde desta semana está cheio de novidades. Você sabe que nós chegamos até você para te ajudar a ter um pouco mais de qualidade de vida, falar com médicos, falar sobre saúde, falar sobre desestressar, como é que você pode curtir a sua vida com muito mais tranquilidade. Esta semana nós vamos falar de hipertensão. Olha, o doutor Marcelo Cruz está conosco, te dando muitas dicas, esclarecendo muitas dúvidas. A doutora Cristiane, nutricionista, está chegando conosco, te dando dicas do que pode, não pode, deve, não deve, tudo relacionado ao assunto hipertensão. E quando a gente fala de pressão alta, a gente fala de desestressar. A Daniele está ensinando pra gente um cartão bordado maravilhoso. A Aliança de Misericórdia faz um trabalho que todos nós gostaríamos de fazer. É isso mesmo, um trabalho social de extrema importância para essa região. A Aliança de Misericórdia oferece uma nova oportunidade de superação e vida. Tudo isso é o nosso Território Saúde, trazendo muita informação, muita coisa boa para a sua vida ficar muito melhor. Território Saúde está te trazendo um tema, um assunto que eu tenho certeza que você conversa com seus amigos, familiares, vizinhos, uma preocupação constante na nossa vida, porque afinal de contas são as preocupações do dia a dia, é a família, é aquele filho, é aquela preocupação com o trabalho, aquele estresse, o cansaço, o dia a dia, a sociedade, ai, o nosso mundo está difícil, cheio de preocupações. É isso mesmo, eu estou falando de hipertensão. Você já parou para perguntar, será que eu sou hipertensa? Ai, meu coração às vezes bate tão depressa. Pronto, então vamos tirar todas as suas dúvidas com o Dr. Marcelo Cruz, cardiologista, que tem uma experiência incrível e que vai tirar todas as nossas dúvidas. Você tem uma dúvida bem pontual e específica? Manda a sua dúvida aqui para esse e-mail, que em algum momento nós vamos colocar você no ar com um cardiologista, pode até ser o Dr. Marcelo respondendo a sua questão. Tudo bom, Dr. Marcelo? Tudo bem. Então tá certo, olha só. A hipertensão, ela é um tema de discussão, às vezes familiar, entre pessoas que não têm noção do que é tal da hipertensão, e porque tem um hipertenso na família, muitas vezes essa pessoa acha que sabe e conhece e domina o assunto. E muitas vezes essa conversa se ramifica para possibilidades muito perigosas de interpretação, de diagnóstico e medicação. Não é verdade? Sem dúvida. Você deve ter essas ações no seu consultório. Eu queria saber quais são as dúvidas mais frequentes em relação à hipertensão, do dia a dia. Bom, uma das dúvidas mais frequentes é se você é hipertenso ou não é hipertenso. E é importante que se diga que hipertensão ela é uma doença que se caracteriza por níveis elevados, mas também sustentados de pressão arterial. Então, é normal, é natural que o indivíduo, numa situação de estresse, de aperreio, de preocupação, tenha seus níveis pressóricos elevados. Assim como no esforço físico, subir uma escada, fazer uma atividade. Mas logo em seguida passem esses momentos, a pressão arterial normaliza. O comportamento do hipertenso é aquele que tem níveis de pressóricos elevados, mas também sustentados de pressão arterial. Então ele dura mais tempo, dura por vários dias. E como é que eu diagnostico? Porque eu que chego aqui no seu consultório, vamos aferir a minha pressão. 14/8, puxa, acho que eu sou hipertensa. Será que é só aquele momento? Será que é a minha ansiedade de chegar aqui na frente do Dr. Marcelo que me deixou, né? É a síndrome do jaleco branco. A gente vê o jaleco do médico, subiu a pressão. Como é que a gente diagnostica isso? Olha, é preciso ter muito cuidado no diagnóstico de hipertensão. As pessoas habitualmente têm uma visão diferente da minha. Geralmente as pessoas acham é muito difícil tratar a hipertensão e é fácil dar o diagnóstico. Eu acho justamente o contrário. Eu acho que não é tão fácil dar o diagnóstico assim e é relativamente fácil tratar graças ao arsenal terapêutico que nós temos. É importante que se seja cuidadoso, porque ao se dar o diagnóstico de hipertensão arterial, se dá dando o diagnóstico de doenças crônicas, de uma doença crônica, Claro. E que precisa de acompanhamento e de tratamento durante a vida inteira. Então é importante, na verdade, que se tenha esse cuidado. Então a avaliação clínica no consultório, em mais de um momento aferindo a pressão arterial e utilizando métodos complementares como a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é o mapa, é um exame onde a gente coloca o aparelho no braço e ele afere a pressão arterial durante as 24 horas do dia, ou o MRPA, que é um exame que você leva o aparelhinho para casa, mede sua pressão de manhã e à noite durante 5 dias, nos dá uma amostra maior da pressão arterial e aí a gente fica mais seguro para compor um diagnóstico desse. Ótimo, isso é bem importante. Então não é porque você teve um pico de pressão que você é necessariamente hipertenso. A partir dessa medicação, eu começo a te perguntar, se você é hipertenso e toma medicação há 5, 10 anos, será que você precisa mesmo continuar com essa medicação?
Às vezes sim e às vezes não, né, doutor? É importante que se tenha em mente que existem dois tipos de tratamento para a hipertensão. O tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. Ambos, na maioria dos pacientes, eles são complementares. Sim. Na verdade, quanto mais se adere ao tratamento não medicamentoso, menos de medicação se precisa. Então é importante que nós investamos em saúde, né? Porque o tratamento não medicamentoso são coisas extremamente simples, como reduzir a quantidade de sal na alimentação, como ter uma dieta saudável, como controlar o peso corporal, como fazer atividades físicas regularmente e diminuir o nível de estresse, de aperreio, de preocupação do dia a dia. Então, quanto mais aderente nós formos ao tratamento não medicamentoso, menos de medicação nós precisaremos. Olha que coisa boa. Pode acontecer de chegar num momento que eu estou fazendo uma atividade física constante, regular, uma alimentação é boa, troquei os meus hábitos alimentares, eu consumo menos gordura, enfim. Opa, estabilizei. É possível tirar essa medicação? É possível. É possível sim. Como a gente falou, quanto mais a gente adere ao tratamento não medicamentoso, menos de medicação a gente precisa. Todavia, é preciso entender que você não ficou bom da hipertensão. Você é um hipertenso controlado. Com a pressão controlada por um tratamento não medicamentoso. Certo. Se você baixar um pouquinho a guarda para o tratamento não medicamentoso, começar a ingerir mais sal, ganhar peso, deixar a atividade física, ela volta a subir novamente. Certo. E ela é silenciosa, a gente muitas vezes não percebe. Silenciosa. E é preciso também que se tenha em mente que a regra não é essa. A regra é você precisar utilizar os dois tratamentos associados, o tratamento não medicamentoso e medicamentoso. Eu estou te dizendo isso porque, de repente, existe essa possibilidade. O ideal é você melhorar a sua condição de vida. E será que você é hipertenso? Existe algum sinal que leva a gente, poxa, preciso consultar um médico, quero tirar essa dúvida? Quais são os sinais que em casa me levam a ter algumas percepções de que eu posso ser hipertenso? Olha, isso é uma pergunta extremamente importante, eu até agradeço por ela. Porque a maioria dos pacientes que são hipertensos, eles são completamente assintomáticos. Puxa. Eles não sentem nada. Alguns é que sentem uma dor de cabeça, algum sintoma vago, que muitas vezes até nem se correlaciona direto com o nível de pressão. Mas a maioria dos pacientes são hipertensos. Então é importante que a gente tenha a ideia de que a gente precisa fazer uma avaliação médica para que a gente possa, periódica, para que a gente possa ir acompanhando isso. Então, se você tem na família pessoas que são hipertensas, principalmente parentes de primeiro grau, é importante que você esteja sempre atento para os seus níveis de pressão arterial. Que é exatamente isso que me assusta na hipertensão, porque ela não causa sintomas. Eu prefiro, sinceramente, aquelas doenças que chegam dando sintomas ou manifestações, porque primeiro, porque leva a pessoa a procurar um médico. Susto. Isso. E segundo, porque faz com que ela acredite na própria doença em si e promove uma aderência maior ao tratamento. É muito difícil a gente tomar um remédio para uma doença que a gente não sente nada. Não percebe, é verdade. Mas é extremamente importante, porque no Brasil, hoje, desde 2010, a principal causa de mortalidade são as doenças isquêmicas do coração, angina e infarto. Em segundo lugar, vem o acidente vascular cerebral. Em terceiro lugar, vem a hipertensão. Puxa. Sabendo que a hipertensão é um fator de risco linear e contínuo para as doenças isquêmicas do coração e para o acidente vascular cerebral. Então, controlar a pressão arterial não é só baixar nível de pressão, é diminuir mortalidade. Puxa vida, gente, a gente está falando de um assunto muito sério aqui. E aí a gente volta a uma questão que aqui no Território Saúde nós vamos falar sempre com você. Lá atrás, eu tinha o meu avô, por exemplo, você deve ter o seu avô, os seus pais, que de repente está lá muito bem, tem um mal súbito e vai a óbito. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas não têm o hábito de fazer aquele check-up anual. Tão importante, que não vai só aferir a pressão, vai ver os seus níveis de colesterol, triglicerídeo e várias outras questões, o açúcar, né, o diabetes, etc. Então o que nós estamos falando aqui é realmente dessa avaliação, não só para aferir a pressão, se é hipertenso ou não, etc., mas outros níveis também, os rins estão funcionando direitinho, tudo isso é fator de risco para que isso aconteça. É importante que nós tenhamos um cuidado conosco mesmo. Invariavelmente, a vida nos chama a cuidar das nossas atividades do dia. É da família, é do trabalho, e é dos amigos, e são importantes e merecem cuidados também.
Mas o que nós não podemos, de forma alguma, é negligenciar o cuidado conosco mesmo. É importante que o cuidado com os outros seja uma extensão de um cuidado inicial conosco mesmo. A busca de uma vida saudável é uma coisa extremamente altruísta, porque você estando bem, você estando saudável, você pode prestar assistência melhor ao seu trabalho, aos seus amigos, à sua família, à sociedade de uma forma geral. Verdade. Então, olha, nós te convidamos a prestar mais atenção em tudo isso que a gente está dizendo. A saúde, ela vai além do consultório médico. No Território Saúde a gente sempre fala da saúde mental, de você ter um tempinho para você, para uma atividade sua, que você se desligue desse dia a dia, desse estresse, dessa correria, através de um artesanato, através de um prazer qualquer que você tenha, uma atividade terapêutica. Não estou falando de terapia não, é fazer uma caminhada, um bordado, uma pintura, o que é que você gosta? Tire esse tempinho para você. Eu tenho certeza que o Dr. Marcelo Cruz vai ficar muito feliz para você cuidar da tua cabeça. E saúde boa na cabeça é saúde boa no nosso organismo também, não é verdade? Sim, sem dúvida nenhuma. Dr. Marcelo, muito obrigada pela sua participação no Território Saúde. E você, sempre que tiver dúvida, entre em contato com a gente, que nós vamos fazer essa intermediação e tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Até a próxima. Eu tenho certeza que você tem dúvidas no supermercado sobre o que é que eu posso comprar. Eu sou hipertenso, puxa vida, ou hipotenso. A doutora Cristiane, nutricionista, vai tirar todas as suas dúvidas na prateleira do supermercado. E olha, fica ligado, tem dicas muito boas.